Filipenses 2. Glórias a Deus. Todos encontraram Filipenses 2. Amém. A humildade cristã diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranhados afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido, uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensível e sincero, filhos de Deus, inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como aço do mundo. Retenho a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa glorificar-me e de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém? Curva a tua cabeça. Soberano Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, aí está a tua palavra, Pai. Que não venha ser, Senhor Deus, a minha vontade, nem meu querer, mas sim a tua vontade. Pai, fala aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Porque eu creio que o Senhor quer falar algo para a igreja, Pai. Eu creio que o Senhor quer falar algo comigo. Senhor Deus, manifesta, Senhor Deus, a tua glória nesse lugar. Abre, Senhor Deus, o impedimento. Tira, Senhor Deus, todo impedimento dos ouvidos, da mente, Pai. Para que aqueles que estão aqui, Senhor Deus, venham entender, Senhor Deus, a palavra a qual o Senhor me deu nessa noite. Eu creio, Senhor Deus,
E muitos que estão aqui, Senhor Deus, vai sair daqui, Senhor Deus, transformado pelo poder da tua palavra. Pai, que nenhum venha olhar para mim, mas sim, Senhor Deus, fechar os olhos carnais e abrir os olhos espirituais. Senhor Deus, fala para a tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu creio que essa palavra, ela veio para nos dar uma direção, para que nós venhamos pensar nos nossos feitos, nas nossas atitudes, porque Deus, Ele nunca vai dar uma palavra sem que ela venha fazer efeito na minha e na tua vida. Aqui, o texto retrata a humanidade, a humildade cristã. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entre vós entranhavéis a fé e compaixão. Nós necessitamos ter o quê? A fé. Nós necessitamos se condoer pelas almas. Muitas das vezes, o nosso testemunho como cristão deixa a desejar. Muitas palavras, a qual muitas das vezes a gente fala, que não condiz com aquilo que Deus ensina. O Senhor Jesus, Ele era algo sobrenatural. Ele estava no céu, Ele desceu para a terra, Ele se transformou, Ele veio no formato de homem. Ele conviveu no meio de homens que eram pecadores. Ele conviveu no meio de homens que eram adúlteros. Ele conviveu no meio de homens que eram enganadores, malfeitores. Mas em nenhum instante, em nenhum lugar da Bíblia você vai achar algo para condenar ele. E muitas das vezes nós estamos no meio de pessoas agora nós não conseguimos seguir o exemplo de Jesus. Por exemplo, Jesus, ele via pessoas falando mal um de outro, ele ia orar, ele não se ajuntava no meio de maré. Ele era homem, ele podia cair no meio daquelas pessoas, podia cair. Como? Ele podia ouvir aquilo que as pessoas estavam falando, se levantar, ajudar no meio das contendas. Mas ele veio para mostrar para mim e para você que mesmo ele sendo um homem que era santo, tinha como viver no meio de pessoas que gostavam de contenda, que gostavam de se desviar. Porque o reino dele é um lugar santo. Ele mostrou ali que ele tinha humildade. Ele mostrou ali que ele tinha amor ao próximo. Então o que eu quero dizer nessa noite, como ser humilde na presença do Senhor? Ele fala também sobre quando você for fazer algo, para que você não venha fazer para ser notado, não procurar status. Ninguém precisa saber da sua obra, ninguém precisa saber do seu feito. O Senhor foi aquele homem a qual, por onde ele passava, ele não precisava abrir a boca, mas o testemunho dele de vida. Ele curava pessoas e ele pedia para pessoas não falar, porque ele sabia que ali ia atrair holofotes, pessoas iam ficar procurando ele somente por aquilo a qual ele podia fazer. Ele multiplicou pães e peixes para matar a fome de muitas pessoas. E aquelas pessoas eram pessoas que sabiam quem ele era, mas estavam atrás dele só por aquilo que ele podia dar. Não é diferente na minha e na tua vida. Quando você está numa empresa, você tem um cargo bom, geralmente você é bajulado. Quando você é apenas um faxineiro, ninguém te dá crédito. Você não precisa ser procurado por pessoas por aquilo que você pode oferecer, mas sim por aquilo que você é. Jesus
Jesus ele liberta, Jesus ele cura. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela gastou todo o seu dinheiro, gastou toda a sua riqueza, ela gastou todo o seu conhecimento, e ali a palavra do Senhor vai nos dizer que ela se humilhou. Por quê? O que ela não fazia quando ela tinha dinheiro, ela teve que fazer quando ela estava sem dinheiro. O quê? Dobrar os joelhos e se humilhar. Muitas das vezes nós queremos Jesus somente quando nós estamos com dificuldade. Procuramos Jesus somente por aquilo que Ele pode dar. Mas o que nós estamos dando para o Senhor Jesus? O que nós estamos fazendo para agradar o Senhor Jesus? Nosso comportamento na rua como cristão está agradando a Deus? Não adianta nós falarmos com a boca que eu sou humilde, mas as nossas atitudes não convêm. Eu trabalhei uma certa feita numa empresa a qual eu tinha um cargo de confiança. Eu não ficava cargão. Eu entrava cedo e saía à noite. Quando não precisava, eu ia para outros lugares. Ali, o pessoal gostava de mim. Só que tinha um porém. Era por aquilo que eu podia oferecer para eles. Quando eu chamei a atenção de um, se levantaram contra a minha vida. Aí eu comecei a entender que muitos que estavam ali do meu lado, eles não estavam do meu lado, mas sim por aquilo que eu podia oferecer. No momento a qual eu descuidasse, eles podiam puxar meu tapete. Assim acontece na vida do cristão. Porque um descuido, onde nós deixamos o diabo entrar, ele fazer casinha no nosso coração. Jesus ele veio para nos ensinar a humildade. Ele veio para nos ensinar o verdadeiro amor. Ele veio para nos mostrar que sem o coração está limpo. Não adianta a gente fazer obras, não adianta a gente ir para lugares, não adianta a gente evangelizar, se não tiver um amor. A humildade você não pode comprar, a humildade você não pode pagar. A humildade tem que vir das suas atitudes para com os outros. E na maneira que Jesus viveu, na maneira que Jesus andou, ele mostrava como ser humilde. Quando ele se levanta contra a vida de alguém, nós não somos humildes. Nós estamos deixando o pai da mentira nos enganar. Porque a aparência é de ovelha, mas a atitude é de lobo. E Deus não se agrada. Se de sorte haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Jesus, ele não quis ser igual ao Pai, porque ele era santo, ele era Deus, mas ele não batia no peito e falava, eu sou. Porque a humildade dele já mostrava que ele era todo poderoso. Nós temos que seguir esses exemplos. Se quisermos, se lá fora ser chamado de filho de Jesus, filho de Deus. Porque muitas das vezes a atitude nos tira fora do exemplo de Deus. E a chave 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aqui o próprio Deus, ele exaltou o teu filho pela humildade, pela compaixão, pelo amor ao próximo. De que forma nós estamos tendo amor ao próximo? Será que é só ir levar uma marmita? Será que é só quando estamos com roupa de crente? Será que no serviço nós estamos mostrando que nós somos realmente cristãos e temos amor ao próximo? De que forma nós estamos sendo comparados a ser filho de Deus? Como que possamos falar, sou de Jesus, sendo que não há obediência na nossa vida?
sendo que não há compromisso com a verdade, sendo que muitas das vezes a gente prega a discórdia, porque quando a gente está no meio de pessoas dos ímpios, nós estamos pregando a discórdia, porque eles vão olhar para nós e vai falar, mas aquele ali é crente? De que forma? Crente dessa forma que o diabo é. Qual é o testemunho que estamos dando? Será que dessa forma nós vamos conseguir ganhar as almas que estão dentro de casa para Jesus? Não. O amor tem que vir de dentro do coração, tem que haver sinceridade. Há poucos dias aconteceu algo na minha vida que o pastor chamou eu e o pastor Adriano falou que nós tínhamos que liberar o nosso coração. Eu fiquei com aquilo na mente, porque eu falei, Deus, qual parte que é? Eu não estou inflado, eu não estou assim, qual parte que é? Aí a minha esposa falou, Jean, você tem que voltar a fazer o que você fazia. E mulher, quando começa a falar, tem que limpar o ouvido. E ali ela começou a falar, eu fiquei quieto e refletindo. Eu tenho que voltar a fazer as minhas obras, não para agradar A e B, mas sim para ser visto por Deus. Muitas das vezes nós procuramos fazer coisas para mostrar para o homem, é perda de tempo. Porque a gente faz uma coisa boa aqui, a hora que as pessoas viram as costas, a gente está dando um testemunho, é sacrifício de dor. E quando ela falou para mim que eu tinha que voltar a fazer o que eu fazia, eu entendi. É quando eu ia para os montes, eu levava a pessoa para os montes, eu fazia visita nos lares, Deus me dava a palavra, eu fazia aquilo que Deus estava mandando, tinha sinceridade em fazer a vontade de Deus. Ela falou, depois que os problemas veio no nosso caminho, você esqueceu um pouquinho daquilo que você fazia, e não pode. Seu coração está pensando só nas coisas materiais, está errado. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas das vezes a gente busca o ouro, aonde é o ouro? É no serviço. A gente busca o nosso ganha-pão, para a gente pagar as nossas contas, mas Jesus fica em segundo plano, porque a gente vem correndo para o serviço, para a igreja, perdão. A gente vem, senta ali, ouve a palavra, alguém fica olhando no relógio para ver se já não deu a hora, para poder ir embora para fazer os seus afazeres. Muitas pessoas andaram quilômetros e quilômetros no deserto para ouvir a palavra. Qual palavra? João Batista, raça de vida. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? E eles ficavam ali porque era uma palavra que confrontava o pecado, confrontava a mesmice, confrontava o eu. Hoje nós estamos diante de almas a qual necessitam do verdadeiro amor. Livro de Atos 3 vai nos dizer que Pedro e João, eles estavam subindo a Paranona ao templo. Ali eu creio que eles observavam aquele homem, a qual era visto por muitos, mas ninguém tinha compaixão, ninguém tinha o amor ao próximo, ninguém, glórias a Deus, aleluia, se preocupava em pegar aquele homem e colocar dentro do templo para ele receber uma oração. Porque eu estou bem, aquele ali e morra. A minha família estando bem, aquele ali pode cair. Mas Pedro e João, cheios da presença de Deus, homens direcionados, homens que, quando levantou a mão para falar, eis-me aqui, era eis-me aqui para fazer a tua vontade. Qual que era a vontade? E a todos entregar a palavra, e a todos ensinar o amor, e a todos falar que Deus é bom e o diabo não presta. Quando aquele homem chegou, até aquele homem que estava sentado, quando Pedro chega e fala, homem, olha para nós. Aquele homem, num gesto vergonhoso, ele faz isso. Estica a mão, pensando que ia receber algo. Mas Pedro e João tinham algo muito maior para entregar na vida daquele homem. Muitos passaram por aquele homem, por quê?
dava crédito, ninguém queria ajudar. Porque se ele tivesse um cargo, se ele tivesse bens, teria pessoas ali. Se ele fosse influente, teria pessoas ali. Mas ele era um pobre, coitado, e ninguém dava nada. Ele olha para ele e fala: homem, olha para nós. E aquele homem pintando o olho em Pedro e João, tremeu o coração dele, começou a palpitar para receber algo grande. Pedro olha para ele e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que tenho te dou. Ou seja, Pedro estava falando: eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que tenho te dou, o amor. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Ali você vê uma humildade cristã, porque ele não se preocupou se o homem estava vestido, se o homem estava fedendo, não. Levanta e anda. E a palavra vai dizer que aquele homem se pôs em pé, ou seja, ele era um coxo, mas o amor de Pedro e João transpassou todas as barreiras, todos os limites, e a presença que ele carregava de Deus curou aquele homem. Se nós andássemos conforme esses homens da Bíblia andou, eu creio que algo sobrenatural iria acontecer nas igrejas. Não olhar para aquele ou para aquela apontando quem tem mais ou quem tem menos, mas sim das mãos e falar: vamos orar, porque nós temos que, através das nossas orações, as nossas obediências, o nosso compromisso com Deus, algo vai ser diferente. Pedro e João levam aquele homem lá para dentro da igreja. Todos começam a olhar para ele, por quê? Porque quando você está caído, todo mundo passa e não te dá atenção. Quando você está sem nada, ninguém quer passar perto de você. Mas quando você muda a sua fisionomia, quando você, vamos dizer assim, toma um banho de loja, troca as suas aparelhos, as suas roupas, as pessoas falam: o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa está lá no fundo louvando e engrandecendo o nome de Deus. Imagina quanto tempo aquele homem estava ali. De repente, com um estalar de Deus, ele se pôs em pé e foi adorar a Deus. Quantos estão aqui, como eu, e estava caído, sem direção de Deus? O Senhor enviou pessoas para orar, para interceder, para comprar as nossas guerras. Hoje estamos de pé para pregar para as outras pessoas, para ensinar para eles que Jesus, Ele olha para aquele que está caído, Ele olha para aquele que ninguém dá nada. Lembra de Davi? A humildade de Davi fez com que ele chegasse até um lugar que muitos queriam, mas somente Jesus tinha direcionado. Eu entendo que o processo de Davi foi grande, porque ele foi escolhido com 16 e passou um certo tempo, acho que uns 34 anos, ele foi assumir o trono, porque Deus tinha uma maneira de trabalhar, Deus tinha uma forma de lapidar ele, para não deixar o poder subir para a mente, para não deixar a vanglória tomar conta. E quantos nos dias atuais que recebeu um carguinho assim já quer pisar? Aonde está a sua humildade? Onde está o seu amor em Cristo? Aonde está a presença de Deus na tua vida? Nós somos vaso ou vasilha? A vasilha ela carrega todo tipo de coisa. A vasilha ela não carrega azeite, mas o vaso ele tem que ser moldado, ele tem que ser quebrado, porque todas as vezes que Deus está quebrando um vaso, Ele está mostrando que o vaso que não é daquela forma que era para ele ser, para ele seguir o caminho. Tinha que ter humildade. As pessoas tinham que olhar para o vaso e enxergar o vaso como algo que pudesse chamar a atenção, não de cobiça, mas sim olhar e falar assim, de exemplo. Quantos vasos hoje que você olha, você tem vontade de pular embaixo da cama e ficar lá, pelos exemplos.
Pessoas que falam que pregam a palavra, mas quando está lá fora no meio de pessoas, eles distorcem a palavra. A palavra de Deus é sim, sim ou não, não. Ou você é joio ou você é trigo. Não tem como ser 50-50. O que é ser humilde na presença do Senhor? De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O que a palavra está dizendo para mim e para você? Será que nós obedecemos só quando nós estamos frente a frente? Será que nós obedecemos só quando nós colocamos a Bíblia embaixo do braço e está dentro da igreja? Há várias formas de obedecer. Obediência, o seu testemunho. Obediência, a forma de você tratar as pessoas. Obediência é você com a sua esposa. Obediência é não virar os olhos para o mundo, adorar as coisas que está te corrompendo. Obediência é andar conforme a palavra andou, ou seja, quem era a palavra era Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que estamos falando a verdade por onde a gente passa? Será que Deus está se agradando das nossas palavras, das nossas atitudes? Muitas das vezes a gente não quer concordar com algo. É simples. Você não tem que comentar com ninguém. Dobra o teu joelho. Entra dentro do teu quarto e você revela ao seu Deus aquilo que está em oculto, em secreto. Porque quando nós abrimos a boca, algo vai acontecer. Como que nossos filhos vão ser obedientes? Sendo que a desobediência parte de nós. Lembra de Sara e Agar? Deus havia feito uma promessa para quem? Para Abraão. Eu vou te dar um filho, porque ele falou: Deus, eu não tenho filhos. Será que os meus herdeiros vai ser os meus criados? E Deus fez uma promessa para ele. E a promessa de Deus tem o seu tempo. E no seu tempo tem que ter obediência. E no seu tempo você vai ter que forjar o teu caráter. E no tempo de Deus você vai ter que entender que Ele dá a hora que Ele quer. Porque Ele vai ver se nós estamos preparados para receber. O que Agar fez? O que Sara fez? Abraão chega e fala: Sara, Deus vai nos dar um filho. Ela vai caçoar. Por quê? Ela já estava velha, ele também. Então ela não estava acreditando no Deus de Abraão. Mas o Senhor é aquele que pega as coisas tolas para confundir as coisas sábias. Sara vai e fala: Abraão, já que nós não temos filho, você vai pegar a nossa escrava e você vai se deitar com ela, desobediência. Ela quis passar na frente porque Deus havia falado. E todas as vezes que nós passamos na frente de algo que Deus falou não, espera um pouquinho, nós vamos pagar o preço pela nossa desobediência. Nós não precisamos, Deus não precisa da nossa ajuda, é nós que precisamos da ajuda de Deus. Deus não precisa que nós adiantamos nada, é nós que temos que esperar as coisas de Deus chegar na nossa vida. Abraão vai, coabita com aquela mulher, passa um certo tempo, nasce o filho. Era para ser alegria, não era? Mas como Sarai desobedeceu, vai ser o quê? Tristeza. Por que a tristeza? A desobediência. Por que a tristeza? Porque ela passou por cima de algo que Deus havia falado, ela tentou cortar o caminho. O desobediente ele sempre vai querer cortar o caminho, porque ele não quer seguir as instruções. Ele não vai buscar conselho de quem entende.
Passa o tempo e começa a correr dentro da casa. Aquela mulher que era escrava, que não tinha mais sonhos, que não tinha mais projeto, agora ela começa a sonhar com a vida. Porque agora ela é mãe. Ela começa a sonhar com a vida. Porque algo foi gerado dentro dela. Ela não tinha mais esperança. Mas quando Agar fala, deita com meu esposo que você vai ser a mãe do nosso filho, trouxe vida aonde não tinha mais vida. Ela era escrava, mas ela foi o quê? Obediente. E nessa obediência veio um fruto chamado Ismael. Essa criança foi crescendo. Aí o que aconteceu? Agar não gostou. A desobediente não gostou. Porque a criança começou a crescer e Abraão começou a fazer o quê? A abraçar aquela criança. Mas o erro não foi de Abraão nem de Agar, foi de Sara, desobediente. Então ela começa a implicar com Sara. Por quê? Ela deu uma ordem, mas agora ela queria revogar essa ordem. Ela queria mudar, manda embora essa mulher. Abraão, sem entender, ele despede daquela mulher. Que aquela mulher vai embora. Mas o Senhor, ela vai na obediência, mas o Senhor não permite que nem a mulher e nem a criança morra. Porque era o quê? Era também uma promessa de Deus. Depois de um certo tempo nasce quem? Isaac. Os dois crescem, mas no erro do passado acabou com tudo. As consequências. Quando a gente erra lá atrás e não se arrepende, algo pior vai acontecer lá na frente, a gente vai ser pego lá na frente. Os dois irmãos se crescem, mas se tornam inimigos. Por causa do quê? De uma desobediência. Então, quando a pessoa não consegue ser humilde, ela também não vai ser obediente. Porque o eu dela vai ser acima de tudo, ela vai querer passar por cima de todos. Ela vai achar que pode fazer coisas a qual não foi cabível a ela fazer. Porque hoje o Oriente Médio tem duas divisões. Uma é da parte de Isaac, a outra da parte de Ismael. A rebelião começou dentro de casa e acabou na rua. Nós cristãos, nós temos que se posicionar como homens de Deus, de verdade, e mulheres de Deus de verdade. Porque lá fora as pessoas vão ver o nosso livro, é a nossa vida, as nossas atitudes. Se Sarai tivesse sido humilde e escutado os conselhos de Abraão e não tivesse passado por cima da ordem, qual ordem do seu esposo? Olha, Deus vai dar, é no tempo dele, espera. Não adiante o processo de Deus. Fica onde você está. Não queira tomar decisão precipitada. Busque a direção de Deus para tudo. Conheça Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar. Ele é Deus amor. Ele é Deus justiça. Não houve e nunca haverá um homem mais santo e humilde do que Ele. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas. Todas as vezes que nós fazemos algo e nós entramos em contenda ou começamos a murmurar, nós estamos sendo desobedientes e não há humildade. Porque você não tem que fazer nada, eu não tenho que fazer nada para mostrar para esse ou para aquele, mas tem que partir daqui, ó, e dentro do coração, como Pedro fez. O amor vem na atitude. O amor vem, louvado, engrandecido, exaltado, nas coisas que a gente vai fazer sem querer que outro aplauda. A palavra do Senhor diz: há um tempo determinado para todas as coisas.
Eu falo para vocês que eu não imaginaria estar subindo em altar. Falei, Deus, eu quero me preparar bem, Deus. Porque eu não quero ser apontado, você já vai entender. Quando você tem muitas coisas que acontecem na tua vida, você perde um pouco o foco, porque você está focado em outra coisa. Então a sua mente ela vira uma oficina. E para você subir no altar e falar de Deus, a sua mente tem que estar limpa. O seu coração tem que estar limpo. Porque você tem que pregar e você tem que viver aquilo que você prega. O testemunho já começa aí. Se você pregar uma palavra dura, a palavra primeiro vem para você. Porque é você que está precisando disso. Depois Deus vai falar com cada um. Essa palavra, ela falou comigo, a humildade cristã. Porque sejais irrepreensíveis e sinceros, para que sejais irrepreensível. Sabe aquela pessoa que fala que é humilde, mas ela não gosta que alguém chame a atenção dela? Ela está no erro, ela não quer descer do salto. Nós temos que ser humildes, aceitar a correção, não debater. Você lembra quando a mãe chamava a atenção? Ela só olhava, aquele olhar era, depois a gente conversa. Mas nos dias atuais, se você olhar para alguém e falar, depois a gente conversa, a pessoa quer te pegar lá fora. Ela não aceita a repreensão que ela está errada. Quanto tempo? Eu lembro quando eu era criança, eu ia na igreja, a reverência do povo, entrava para adorar a Deus. Não entrava para tirar selfie, não entrava para conversar, não entrava para saber da vida de fulano e ciclano, era para adorar a Deus. Aleluia. Demônios passavam do outro lado, pessoas caíam na festa, porque tinha a presença de Deus. A igreja e o conjunto estava ali no mesmo propósito. O que é o propósito? É você vir para a casa do Senhor com o propósito de adorar a Ele por aquilo que Ele é na tua vida, daquilo que Ele faz para você, Ele te dá livramento, Ele te guarda. O que é o propósito? É você abrir um tempo para você adorar o Senhor. Amados, eu fico muito feliz quando Deus usa alguém para falar comigo, para chamar minha atenção. Porque muitas das vezes as pessoas querem ouvir palavra de bênção, de vitória, que Deus vai abrir porta, Deus vai fechar a porta. Qual porta que Deus vai abrir? Será que é do céu ou é do inferno? Será que é do céu ou é do inferno? Porque muitas das vezes a gente quer uma porta aberta, irmãos. Mas estamos com a vida toda torcida, toda bagunçada. Não estamos sendo exemplo, nem para os nossos cachorros. Que tipo de porta que nós queremos? Aonde está a nossa humildade? Aonde está a nossa sinceridade? Retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar e não ter corrompido nem trabalhado em vão. Ou seja, se nós guardar a palavra do Senhor, obedecer, Deuteronômio fala, se atentamente, ter o cuidado de ouvir e guardar a minha palavra e os meus estatutos. As pessoas leem somente aquela parte. Deus te levantou o cabeça, não o cauda. Mas esquece de ler o resto. Nós temos que obedecer para ser abençoado.
Nós temos que andar conforme Cristo andou. Nós temos que desviar do mal. Por que o Senhor permitiu na vida de Jó tudo aquele rebuliço? O próprio Deus deu o testemunho, escreveu o currículo de Jó para o diabo. Não há na terra de luz ninguém igual ou semelhante, igual, fiel, obediente, íntegro, que se desvia do mal. Começa a olhar para as 4 características que Jesus passou. Deus falou para o diabo. E começa a analisar se está enquadrada na palavra, na sua vida, na minha vida. Estamos sendo sinceros um com o outro? Estamos sendo obedientes a Deus e à palavra? Será que se aquela, vamos dizer, bênção que aconteceu na vida de Jó, que destruiu tudo, viesse na minha e na sua vida, nós continuaríamos sendo crentes? Não continuaríamos. Porque muitas das vezes falta um pacote de arroz dentro de casa, não é? A telha já quer cair, atrasa uma conta, o negócio já estreita. A gente quer ir para cima, não é assim? Como que Deus vê isso lá de cima e nos avalia? Como que está a nossa humildade de servo? O servo, ele vai fazer o que o Senhor manda e vai obedecer. Será que estamos sendo servos? Ser servo é ter boa atitude. Ser servo é obedecer, é se pôr na posição, é olhar para o teu próximo e entender que você está passando por uma prova, aquele próximo você está passando por uma pior, e você estender as mãos para ele, não para você ser aplaudido. Ser servo é você se pôr no lugar do outro, como Jesus se condoeu por aquela mulher, a viúva de Naim, a qual havia perdido o teu esposo. Ali ela estava carregando o quê? O seu último adeus, a sua última alegria. Ela estava carregando o quê? O seu filho, onde muitos que cresceu junto com ela, estava vendo agora ela levar a vida dela para o buraco, porque é o filho. Ali Jesus estava vindo, quando ele olha aquele cortejo, ele entende que aquela mulher estava sofrendo de lá de dentro, não era da boca, não era coisa para agradar a plateia, era do coração. E ele olha para ela e fala: não chores, mulher. Todos que estavam do lado não entendiam. Por quê? Aquele que não conhece Jesus não entende o que Jesus fala. Aquele que não tem intimidade com Jesus não sabe o que é dobrar o joelho e clamar e ver um milagre acontecer. Naquele momento que aquela mulher parou o cortejo, todos ficaram olhando. Ele olha, toca no esquife, aquela criança levanta, senta, perdão, e começa a conversar. Aí todos entenderam que aquele ali era o Messias, ele era Jesus, aquele que curava. Amados, Jesus tem muitas formas de trabalhar na nossa vida, mas tudo depende de algo que está aqui dentro do nosso coração, e tudo depende desse pedacinho de carne que fala. Porque quando nós falamos demais, nós estamos emprestando a boca para o diabo. E todas as vezes que nós emprestamos a boca para o diabo, algo ruim vai acontecer. Verdade. Lembra de Saul? Ele emprestou a boca para o diabo como? Quando ele pegou e não obedeceu. Ele quis fazer um sacrifício para ajudar, para agradar o povo. Não se importa com a multidão. Agrade a Deus com o seu trabalho, com a sua obra.
com a sua sinceridade. Agrade a Deus com o seu melhor. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer a tua casa, Ele não quer o teu carro. Ele quer a minha e a sua obediência. Ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, foco que me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Aleluia. Aqui nós temos que entender que nós temos que fazer a obra com amor. Verdade. Nós temos que fazer a obra com o coração voltado a Deus. Nós temos que fazer a obra porque nós queremos ir morar no céu. Então, se nós não conseguimos fazer a obra com o coração voltado a Deus, com a mente limpa, é sacrifício de touro. Nós temos que nos examinar a cada instante, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que viesse a morrer pela mim e pela tua vida. Então nós temos que fazer o mesmo, abrir o nosso coração e nos dar de melhor para Deus. Aleluia. Quando entrarmos dentro da casa do Senhor, já vim com o pensamento: eu vou lá adorar a Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? Ele quer a sua adoração. Aleluia. Mas não adore com a boca, adore com o coração. E quando você adorar com o coração de lá de dentro, você vai ver que as coisas vão mudar na tua vida. Como está mudando na minha vida. Aleluia. Eu achava que as pessoas falavam pastor, pastor, pastor. Eu falava, gente, é um cargo pesado. Eu falo, Deus, eu não mereço esse cargo. Eu sou tão falho, eu sou tão pecador, Deus, eu não mereço. Mas Deus, Ele olha, Ele acha graça na minha, Ele acha graça na sua vida. Ele só está esperando eu e você falar de verdade. Eis-me aqui, não importa o que vai vir. Que Ele é o pastor, que Ele morreu pelas ovelhas. E muitas ovelhas hoje estão se transformando em bode. Mas o dia vem. O dia vem. E Deus vai voltar para buscar a tua igreja. Amém? Amém. Mas só até aqui. Agradeço a Deus a minha oportunidade. Amém? Que Deus venha falar mais no coração de cada um. Reflita em Filipenses 3. Começa a mastigar aquilo que Deus está falando a cada dia. Porque o diabo, igreja, ele está tomando espaço dentro da vida das pessoas e as pessoas não estão percebendo. Ele está lançando a contenda, ele está lançando o tititi na mente da pessoa. Que o homem pode ser de oração, a mulher de oração, mas se ela não se cuidar, ela vai rodar, ela vai cair. Porque ela está dando ouvido ao diabo. Verdade. Bem? Amanhã, igreja, campanha Efésios 6:10. Venha se fortalecer. Efésios 6:10. Da armadura de Deus. Precisamos de um capacete, porque o capacete vai proteger das pancadas do diabo. Você não vai ficar emprestando o ouvido do diabo, porque você vai estar protegido. A armadura vai proteger contra as flechas, aquelas que entram, a seta maligna que tem entrado em muitos corações. A sandália da humildade, onde você pôr a planta dos pés. Você saber que você serve a um Deus santo, que não é um Deus de contenda, não é um Deus que faz acepção de pessoas.
Não um Deus que veio para a terra para mostrar para mim e para você que Ele era melhor. Não. Ele veio para mostrar para mim e para você que Ele era igual, mas Ele era separado. Aquilo que não servia para Ele deixava para o lado. Da mesma forma tem que ser eu e você. Então venha se revestir, vamos orar. Nós precisamos orar e vigiar. Tem muitas pessoas que oram demais e vigiam pouco. Satanás está no nome dele. Davi falou dessa forma: guarda minha língua quando estiver na presença dos. Guarda minha boca quando estiver na presença dos ímpios. Tem ímpio escutando aquilo que sai da nossa boca, está servindo de mau exemplo. Quando a gente entra em contenda é mau exemplo. Quando a gente fala da vida desse daquele é mau exemplo. Cuidado, Deus não se agrada. Vamos orar. Soberano Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai amado e fiel, nessa noite nós apresentamos, Senhor Deus, a tua igreja, Pai, que a tua graça, a tua misericórdia, Senhor Deus, alcance, Senhor Deus, a vida de cada um, Pai. Aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, Pai, aqueles a qual, Senhor Deus, estão, Senhor Deus, nas ruas, aqueles a qual, Senhor Deus, estão nas casas, Senhor Deus, vai de encontro agora com nossos filhos, vai de encontro com a esposa, vai de encontro com o esposo, vai de encontro, Senhor Deus, com cada um, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, essas crianças, visita, Senhor Deus, a cada pastor, visita, Senhor Deus, os diáconos, visita, Senhor Deus, a cada irmão, a cada irmã, confirma na vida dos teus filhos, Senhor Deus, o livramento e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém?